Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor e que essa paz permaneça nos vossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. E é com muita alegria que eu estou aqui de volta hoje para lermos o versículo 18 de Provérbios. Eu estou amando estar com vocês. Estou gostando da participação de vocês, pessoas que estão divulgando, pessoas que nunca ouviram falar em Provérbios, gente que não tinha lido Provérbios, pessoas que já leram a Bíblia, mas não lembravam. E gente que está comentando, que está gostando. Eu estou continuando aqui junto com vocês e eu agradeço e oro por todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que se você está ouvindo não é à toa, é porque Deus quer falar com você. Provérbios 18, vamos lá. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. O que insurge, né? Os revoltados. Ele se revolta contra a sabedoria. Então, os insurgentes, né? Pessoas que, em vez de buscar a sabedoria, reclama. Então, não fique sozinho. Olha o que fala aqui, ó. Buscar satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Tem gente que se isola para fazer o seu desejo único. Não pensa no próximo. Lembra do dia, acho que foi dia 15 que eu falei para vocês, sobre projetos, planos e metas. Se não for para ajudar alguém, não serve. E se não for para ajudar alguém, Jesus, o Espírito Santo, Deus não faz participação. Então pense nisso, faça seu plano, seu projeto, suas metas de acordo com a vontade de Deus. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifesta aquilo que agrada o seu coração. O tolo só tem prazer naquilo que agrada o seu coração. Ah, tá bom para mim, então tá ótimo. Mas se tiver ruim para ele, ele sai fora. Só quer saber se tá bom só para ele. Se tiver ruim para os outros, tem nada não. Então, esse é o tolo, viu? O tolo não tem prazer na sabedoria, só manifesta desejo naquilo que agrada o seu coração. Ele não quer saber se é sabedoria, se é estultícia, se é estupidez. Ele quer saber que alegra o coração dele. Vindo o ímpio, vem também o desprezo. E com a ignomínia, a vergonha. O que é ignomínia? É a ignorância. O que é ignorância? Não é falar rispidamente. Ignorância é a falta de entendimento. Então, a vergonha. Quem não tem entendimento passa vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem. E ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio e, com isso, fazer o justo perder a questão. Gente, isso acontece sempre. Se a Bíblia está falando, isso acontece. Tem justo que está perdendo a questão por injustiça. Então, sofrer injustiça é muito ruim. Nós temos que ter cuidado para não fazer parte dessa questão. Os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites, pede açoites, pede apanhar. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem no íntimo do ventre. O que vem a ser isso? A pessoa mexeriqueira, a pessoa fuxiqueira, a pessoa que faz intriga. Mexeriqueira é exatamente intriga. Ela fala de uma forma tão doce, tão boa, enganosa, que todo mundo apoia. Só que o tolo acredita e é enganado por ele. Então, por isso que a gente tem que buscar sabedoria para discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é justo e o que não é. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. O que vem a ser isso? Negligente, a pessoa que não está nem aí para o que está acontecendo com a sua empresa, não está nem aí o que está acontecendo na sua cozinha, não está nem aí o que está acontecendo no seu trabalho. Ah, eu faço a minha parte, ou então não faz parte nenhuma, não é problema meu, eu não vou cuidar da empresa que eu trabalho, eu não vou cuidar da casa que eu vivo, eu não vou cuidar, não toma parte, é negligente na sua obra, na parte que lhe cabe. Então, o irmão, ele é irmão do desperdiçador. Um é destruidor e outro é desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, e a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. O que vem a ser? Torre forte é um castelo alto, um castelo forte. Estamos protegidos, estamos debaixo das asas do Criador. Somos protegidos forte debaixo do nome do Senhor.
Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma muralha a sua imaginação. Então a gente tem que ser protegido, né? O rico tem que ser protegido, tem que ter uma cidade forte e uma muralha na sua imaginação. Só que nossa proteção tem que vir de Deus, né? Nós temos que vir de Deus a nossa proteção. O coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a humildade. Eu acredito que em cada versículo de Provérbios veio falando do orgulho. O orgulho é uma doença que ela quebranta os ossos. Ela traz primeiro a destruição, tá vendo? A destruição acompanha e a desonra também a acompanha. Mas o humilde será honrado. Humilde, gente, de espírito. Às vezes as pessoas pensam que humildade é não ter o que comer. Ao contrário, tem gente que não tem o que comer, é muito orgulhoso, não aceita doação, tem gente que não aceita ajuda, tem gente que se sente ofendido quando ganha alguma coisa. Então, assim, a humildade, na verdade, é reconhecer que existe um superior, é reconhecer que existe um Deus acima de tudo. Esse é humilde. O que responde antes de ouvir comete estupidez, que é estutícia, que é para a vergonha sua, para a sua própria vergonha. Você responder antes de ouvir. Nós que somos acelerados, pessoas que falam alto, pessoas que têm firmeza na voz, pessoas que têm atitude, tende a falar antes do final da frase. Mas treinando, a gente treina, ouve e depois pensa na resposta, aí pode soltar a resposta. É só ter paciência, né? E aqui fala, desde Provérbios também, dos primeiros até agora, a paciência é uma virtude. Por que a gente tem que ter paciência? Porque não se tem isso a qualquer hora, de qualquer jeito. É treinamento, é pedir a Deus a paciência, uma virtude. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Então, se meu espírito for forte, eu vou sustentar todo o meu corpo. Mas se o meu espírito estiver abatido, como é que vai sustentar? E quem vai segurar uma pessoa abatida? Uma vítima, eu sempre falo, ó, V de vitória e V de vítima. Você está se fazendo de vítima? Você está se fazendo de coitadinho? De espírito abatido? Quem vai suportar? Quem vai querer uma vitimazinha, um coitadinho, pessoas que põem frases horríveis, coisas que se depreciam? É a vítima. Mas Deus nos fez vencedor. VV, não se esqueçam. Vitória, vitória, vitória. Não se faça de vítima. Se vitimize só para Deus, viu? Se faça de coitado para Deus, porque Deus pode te exaltar. Se humilhe para Deus, que aí, no seu tempo certo, Ele vai te exaltar. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido do sábio busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Com presentes, o homem alarga o seu caminho. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo. Porém, vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Aqui entra aquela questão de Salomão, quando veio uma mulher dizendo que o filho dela tinha sido sequestrado, tinha sido roubado e trocado por um morto. Mas Salomão, com muita sabedoria que tinha pedido a Deus, não acreditou naquele choro, naquela falsidade, só lhe fez uma pergunta: o que você quer que eu faça? Ela disse que a gente parta ele ao meio, um pedaço para mim e outro para ela, nem eu e nem ela. Então Salomão automaticamente perguntou para outra mulher: e o que você quer que eu faça? Ela disse: não, prefiro ver meu filho vivo, pode dar a ela. Então aí a gente viu a verdadeira sabedoria e o verdadeiro amor de uma mãe. Porque na mão dos príncipes há sabedoria. E os príncipes são governados pela sabedoria de Deus. Então naquela hora, o rei Salomão agiu de sabedoria e fez o quê?
A princípio, ela parecia certinha, parecia a dona da verdade, mas a dona da criança verdadeira agiu com humildade e com amor. E ela fez o que? Não, pode dar a ela, que é melhor do que matar os dois. Então, ó, quando a gente se faz justiça ao justo, é a sorte que cai sobre a pessoa. Então, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Olha, quando você ofende alguém, fica difícil para tirar aquela ofensa. Mas o ofendido pode ser humilde e esquecer, como a gente viu no começo do versículo. Perdoar, abrandar essa questão e se torna um amigo mais que irmão. Então, as contendas são como ferrolhos fortes. As contendas, a pessoa que fica brigando o tempo todo, só faz briga, de manhã briga, de tarde briga, joga praga, fala mal, deseja o mal para o outro, cria uns ferrolhos nas portas, fecha todas as portas, fica mais complicado de se entrar. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Então, a Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então, cuidado com o que a gente fala, porque a nossa própria língua vai fartar o nosso ventre. Mas como se está saindo e vai fartar o meu ventre? Porque eu falando besteira que vou me contaminar. Então, eu tenho que ter muito cuidado com essa contaminação. E ele vai ficar, o dos lábios vai ficar satisfeitos. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Então, o que eu falei? Quem cria contenda, cria ferrolhos, mas aquele que ama, perdoa. Vai comer seus bons frutos, né? O amor dá frutos, o amor é alegria, o amor faz a gente sobreviver. Amar ao próximo é sempre melhor do que odiar. Não é isso? É tão fácil dizer que odeia alguém e é tão difícil dizer que ama. Por quê? Porque foi isso que nos passaram, foi essas crenças que criaram na nossa cabeça. Você não pode mais abraçar alguém, você tem medo de chegar perto de alguém, você tem medo de conversar com alguém, com medo de ser mal interpretado. Mas o que aqui fala? A morte e a vida estão no poder da língua. Se eu falo vida, eu vou ter vida. Se eu desejo mal, eu vou ter mal, vou ter a morte. Então fale o bem, deseje o bem. Faça o bem ao próximo e o bem volta para você. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Tá vendo aí? A mulher sábia edifica a sua casa. E o homem que acha uma mulher dessa achou o quê? Um bem. Ele alcançou a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor. Porque quando você pede a Deus, Ele escolhe por você. Faça essa oração. Senhor, escolhe por mim o meu cônjuge. Escolhe por mim a minha esposa. Escolhe por mim o meu marido. E Ele vai escolher, porque aquele que encontra uma boa esposa encontrou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza ou com firmeza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que o irmão. A gente tem que ter muitos amigos, a gente tem que fazer comunhão. A Bíblia fala que temos que ter comunhão uns com os outros, ter o nosso laço de amigos, a nossa rede de apoio, porque a gente sempre se apoia em alguém. Não vivemos sozinhos, não nascemos sozinhos, nascemos para viver em comunidade. Jesus tinha 12 amigos, apesar de um deles ser o traidor, mas é porque tinha que se cumprir a profecia. E a profecia de Cristo tem que se cumprir por você ou por outro. Eu estou fazendo a minha parte. A profecia do Senhor tem que se cumprir como? Ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. E eu estou aqui como mais uma criatura, falando do evangelho, sendo um discípulo de Jesus e falando para as criaturas. Faça você o mesmo. Divulgue esse vídeo se você não tiver coragem de gravar se você não tem coragem de bater nas portas e falar do amor de Deus. Então, faça isso. Divulgue. Vamos divulgar. Gente, não esquece de dar um like para que o YouTube entenda que esse vídeo é aceito por vocês, que vocês gostam do conteúdo, que o conteúdo é benéfico. Dê um joinha, assista e compartilha.
Não esquece de tacar no sininho, não lhe custa nada, mas faz um bem maior. E até amanhã com os nossos próximos versículos, o nosso capítulo 19. E eu agradeço a você e fique com Deus. Tchau e até amanhã. Não esquece.